O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs aqui da nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando hoje a memória de São Justino. São Justino viveu numa época há bastante tempo atrás, a época que a igreja chama de subapostólica. O que quer dizer isto? Quer dizer que foi a época em que os homens que viveram foram aqueles que conheceram pessoalmente os apóstolos. Foram instruídos pessoalmente pelos apóstolos, tiveram acesso direto a quem conheceu Jesus pessoalmente, né? Então, quanto mais próximo nós vamos chegando de Jesus, mais forte nós vamos sentindo o testemunho. Quem foram as grandes testemunhas de Jesus? Em primeiro lugar, os apóstolos. Conviveram com Jesus, comeram com Jesus, viram os milagres de Jesus. Então, eles têm o testemunho mais autêntico e mais forte, né? Jesus disse: Vós sereis minhas testemunhas diante dos homens da Samaria e de todos os lugares. E depois quem conheceu os apóstolos, quem foi evangelizado pelos apóstolos, e assim por diante as sucessivas gerações que foram recebendo essa transmissão da fé e da palavra de Deus. Então São Justino pertence a esse período chamado período subapostólico, de quem conheceu os apóstolos pessoalmente. E São Justino, então, ele sendo leigo, hoje nós temos uma busca muito bonita e muito profunda por santos leigos. Papa Francisco tem canonizou os pais de Santa Teresinha, né? Homens e mulheres leigos e leigas que viveram testemunho de santidade. Então São Justino é um exemplo de um leigo. Ele não era padre, não era religioso, ele era um leigo que viveu a santidade no mais profundo grau. Qual é o mais profundo grau da santidade? Jesus nos disse: não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida. Então ele entrou no grande hall dos mártires, né? O grande coro dos mártires que louvam a Deus. Lá no livro do Apocalipse, o São João estava andando com o anjo e viu uma grande multidão de homens com as vestes brancas e perguntou: quem são estes? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação. Ou seja, da perseguição, da morte, da violência. Então os mártires são esses. E São Justino, então, é um desses homens que deram a vida por causa de Jesus. São Justino era filósofo, bastante inteligente, bastante letrado, bastante instruído nas coisas de Deus, nas coisas da sabedoria. E ao mesmo tempo ele faz a opção pela fé dos
cristãos. No começo da igreja, os cristãos eram tidos como pouco inteligentes. Hoje nós estamos voltando a ser classificados desta forma, né? Ah, você que tem fé porque você não entende de ciências, você que atribui tudo à fé porque você não entende das coisas do universo, das ciências, da sabedoria. Então você fica fazendo esse negócio de fé e fica aí rezando o terço. E São Justino também foi acusado de que os cristãos eram pouco inteligentes. E na verdade ele provou o contrário. Acreditar em Deus era o maior ato de inteligência e de sabedoria que uma pessoa pode ter. Eu trouxe aqui o livro da Liturgia das Horas e eu gostaria de ler para vocês um trechinho da condenação de São Justino. O diálogo que São Justino teve com o imperador, o prefeito então, imperador, e o porquê ele foi condenado. A vida dos mártires é uma vida que humanamente não tem explicação. Os mártires são aqueles que deram a vida, que morreram de forma violenta, foram espancados, foram esfolados vivos, queimados vivos, atirados às feras. E se nós olharmos humanamente, por motivos muito pequenos, humanamente por coisas muito pequenas, que hoje talvez com muita facilidade nós diríamos, não, mas isso é bobagem, isso é bobagem. Eu vou explicar para vocês, depois eu leio. No tempo de São Justino, os imperadores, eles se auto-intitulavam deuses. Os imperadores se achavam deuses e eles obrigavam que as pessoas prestassem culto ao imperador como a um deus. E é claro que para os cristãos isso era inadmissível. Um cristão nunca prestaria culto a um deus falso, a uma estátua do imperador. Um cristão nunca faria isso. E por causa desse, humanamente falando, desse pequeno gesto, eles morriam as mortes mais violentas. O imperador pedia que quando passasse diante da imagem dele, se fizesse uma reverência e dissesse, salve imperador. Os cristãos passavam e não faziam. Aí alguém ia lá e denunciava, dizia, olha, o cristão ali não fez a reverência para a estátua. Os guardas pegavam e voltavam com ele lá e diziam assim, faça uma reverência para a estátua do imperador e diga, salve imperador. O cristão dizia, eu não posso fazer isso, porque isso é renegar a fé no meu Deus. Eu não adoro a outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Humanamente falando, é um gesto muito pequeno. Nós diríamos, talvez, para essa pessoa, escuta, para que arrumar briga com esse homem? Talvez hoje nós disséssemos assim, olha, é bobagem. Você faz esse gesto, mas você sabe que não é de verdade. Faz de conta. O imperador não vai saber. Você faz de conta que fez o gesto e pronto. E você está livre, você não vai morrer. Por causa de uma bobagem dessa você vai morrer. E o que os cristãos faziam? Permaneciam firmes. Porque esse pequeno gesto diz a quem eu adoro. E o gesto maior ainda de dar a vida diz a quem eu devo a minha vida. O evangelho de hoje não poderia ser mais propício. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Ou talvez eles fizessem lá uma fogueira na frente da estátua, a pessoa tinha que pegar um punhadinho de incenso e jogar no fogo. Só isso. Falava para o cristão, joga um incenso no fogo, ele dizia, não faço. Talvez hoje nós disséssemos, deixa de ser bobo, menino. É uma bobagemzinha, pega lá e joga, não quer dizer nada. Quer dizer tudo. Quer dizer tudo. O prefeito então diz, agora eu vou ler aqui o texto para vocês, das atas do martírio de São Justino. O prefeito rústico declarou, basta, deixemos isso e vamos à questão que importa, da qual não podemos fugir e é urgente. Aproximai-vos e todos juntos sacrificai aos deuses. Jogar um punhadinho de incenso lá na fogueira. Aproximai e todos juntos sacrificai aos deuses. Justino respondeu, ninguém de bom senso abandona a piedade para cair na impiedade. Ninguém de bom senso abandona a fé verdadeira por causa de deuses falsos. O prefeito insistiu,
se não fizerdes o que vos ordeno, sereis torturados sem compaixão. Justino disse: desejamos e esperamos chegar à salvação através dos tormentos que sofrermos por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. O sofrimento nos garante a salvação e nos dá confiança perante o tribunal de nosso Senhor e Salvador, que é universal e é mais terrível do que o teu. Por que os cristãos não ofereciam sacrifícios aos deuses? Porque eles tinham medo do tribunal de Jesus mais do que do tribunal dos homens. O tribunal de nosso Senhor, que é universal e é mais terrível do que o teu. O mesmo também disseram os outros mártires. Justino não estava sozinho. Faze o que quiserdes. Nós somos cristãos e não sacrificaremos aos ídolos. Nós somos cristãos e não sacrificaremos aos ídolos. Como nós precisamos dessa fé, como nós precisamos dessa força de não abrirmos mão da nossa fé mediante nenhum tipo de perseguição ou sofrimento. Que São Justino interceda por nós e nos ajude a termos nós também uma fé tão forte, tão bonita em nosso Senhor, que nós tenhamos mais medo do tribunal eterno do que da acusação que nos façam neste mundo. Que a nossa vida seja sempre um eterno repetir essa mensagem de Jesus. Nós podemos dizer a todos: dai a César o que é de César, que César fique com o que é dele, mas nós damos a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.